Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, esse vídeo aqui, né, de toda segunda-feira que nós estávamos um pouquinho sumidos, né? Estávamos aí só gravando mais devocionais, né, postando os devocionais e algumas resenhas literárias, mas nós voltamos aqui com o nosso vídeo de segunda-feira. E no vídeo de segunda-feira, né, como todos vocês sabem, nós temos a intenção de tentar trabalhar com um tema específico, né? Não necessariamente responder uma pergunta, mas trabalhar em cima de algum tema. Nós já temos aqui alguns vídeos, certo? Que sai sempre às segundas-feiras. O link vai estar aqui no card, que o Gabriel vai colocar, certo? E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema assim muito discutido, né? Um tema muito questionado, que é a respeito da... Meu filho acordou, tá vendo? Que é sobre a característica de Deus, certo? Que características especificamente, né? Muitas pessoas questionam se o Deus que é revelado no Antigo Testamento é o mesmo Deus que é revelado no Novo Testamento. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender que o Deus que agiu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que age no Novo Testamento e o mesmo Deus que age na igreja atualmente. E por que surge essa grande dificuldade em tentar conseguir compreender o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento? O primeiro ponto que nós vamos tentar abordar é a maneira e a forma que Deus se revela no Antigo Testamento, tá? Nós temos um vídeo aqui falando sobre... Deixa eu ver qual vídeo é. 2000 anos depois que Gabriel bota. Eu sei que ele vai botar esse meme, mas... Eu não lembro. Tem um vídeo aqui no canal que a gente vai falar sobre alguns aspectos de Cristo, tá? Sobre a sua morte e tudo mais. E nesse vídeo nós vamos trabalhar, né, como Deus se revela no Antigo Testamento. E para compreender a diferença entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que Deus ele se revela de maneiras diferentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, por mais que nós hoje entendemos e compreendemos que a Trindade estava presente no Antigo Testamento, a Trindade ela não é revelada da mesma forma que ela nos é revelada no Novo Testamento e agora na igreja. No Antigo Testamento nós conseguimos identificar indícios de que o Deus de Israel ele era um Deus trino, tá? Ou como algumas pessoas gostam de colocar, um Deus triuno. Tá? Esse Deus que se revela em três pessoas distintas. E nós conseguimos observar essas três pessoas no Antigo Testamento. Por exemplo, em texto como no livro de Gênesis, no momento da criação, nós vamos observar lá que quando Deus está criando, né, todas as coisas, e no momento que ele vai criar o homem, ele vai proferir as seguintes palavras: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele vai usar um termo que vai denotar pluralidade. Então, entende-se que Deus não estava sozinho naquele momento, tá? As três pessoas da Trindade estavam presentes no momento da criação. Outro momento, ainda no livro de Gênesis, capítulo número 3, ainda quando Deus vai proferir a sentença, né, por conta do pecado para a serpente, para a mulher, para Adão, o Senhor vai proferir a sentença contra a serpente. Ele vai dizer que nasceria um do ventre da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, fazendo referência em menção a Cristo, tá? Então, naquele momento, eles não entendiam que aquela pessoa era Cristo. Mas hoje nós compreendemos que o próprio Deus estava revelando Cristo no momento da sentença que ele estava proferindo contra a serpente. Então, você observa que a revelação no Antigo Testamento era diferente da revelação que nós temos no Novo Testamento. Então, por se tratar de uma revelação diferente, né, de uma forma que se revela diferente, nós podemos cair nesse erro de achar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente, tá? Outro aspecto muito interessante é que apenas aquele que é revelado para o povo de Israel é o Deus Pai, ou o Yahvé, tá? O Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles não são revelados no Antigo Testamento. Volto a repetir. Apesar de existir indícios das duas pessoas, falei da pessoa de Cristo e agora a pessoa do Espírito Santo. Quer ver uma história que relata muito bem a presença do Espírito Santo no meio do povo de Israel? É a história de Sansão, tá? A força de Sansão não provinha dos seus cabelos, mas a força de Sansão
era proveniente de uma ação do Espírito Santo. A própria Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apossava de Sansão, tá? E por isso ele tinha aquela força. Também o Espírito Santo se apossava de Davi, tá? Então, em momentos específicos, o Espírito de Deus, como é citado no Antigo Testamento, ele descia, se apossava da pessoa e depois retornava aos céus. Ele não comungava com os homens aqui na terra, ele apenas descia, fazia o seu trabalho e depois retornava aos céus. Então, a única pessoa da Trindade que se revelou de forma clara para o povo de Israel foi o Deus Pai, o Yahvé, o Deus Criador. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos observar que a revelação, ela, vamos dizer assim, ela encontra uma nova forma, tá? Essa revelação, ela é abrangida, tá? Enquanto a revelação estava assim no povo de Israel, no momento que Cristo ele nasce e essa revelação ela encontra um novo capítulo, essa revelação é feita assim. Então muitas coisas do Antigo Testamento que o povo ainda não compreendia, né, ainda não entendia, ela é revelada no Novo Testamento. Ela é completada no Novo Testamento. O Novo Testamento ele é um complemento do Antigo Testamento. A Bíblia ela é entendida como um livro completo, tá, de duas partes, Antigo e Novo, que juntos, né, eles formam a Bíblia e juntos eles completam a revelação de quem é Deus e daquilo que ele quis revelar para os seus filhos, tá? Deixando claro que apesar de estarmos vivendo um novo momento da revelação, ainda não nos foi revelado tudo aquilo que tinha para ser revelado. Ainda não nos foi mostrado tudo aquilo que deveria ser mostrado. A própria palavra vai dizer que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Então nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos revelou. E quando nós entendemos que o Novo Testamento é um novo capítulo, uma nova sequência, né, um novo momento dessa revelação, nós compreendemos que o Deus do Antigo e do Novo é o mesmo Deus, mas apenas um Deus que se revela de formas diferentes e que age de maneiras diferentes. E quando nós falamos sobre a ação de Deus, tá, nós entendemos que Deus ele vai agir, em primeiro lugar, de acordo com os seus decretos, de acordo com a sua vontade, e em segundo lugar, ele vai agir de acordo com o momento. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que, apesar da graça já estar presente no Antigo Testamento, mesmo que ela não tenha sido revelada como ela foi no Novo Testamento, e talvez algumas pessoas possam questionar como que a graça existia no Antigo Testamento, se ela é instaurada, digamos assim, no Novo Testamento com a morte de Cristo. Simples, partindo da ideia do que é graça. Graça é você não receber aquilo que você deveria receber. Ou seja, como o conceito que muitas pessoas têm de graça, graça é um favor imerecido. Tá? Aquilo que você não deveria receber, você recebe. Então, por exemplo, vamos olhar para o momento da criação. Adão e Eva pecam. O que é que eles deveriam receber? Morte, condenação. Mas o que é que eles recebem? Eles recebem Deus provendo roupas para ele. Então, Deus sacrifica um cordeiro por causa do pecado deles, né? Então, eles deveriam receber a morte, mas você percebe a graça estando presente, tá? Por mais que a graça não seja igual à graça que nós presenciamos no Novo Testamento no sentido revelacional, mas é a mesma graça no sentido de essência, tá? Mas no Antigo Testamento nós vamos observar momentos em que Deus manda, principalmente no momento em que o povo de Israel está caminhando para a Terra Prometida, Deus manda eles entrarem e matar todo mundo. E muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender como que um Deus de amor do Novo Testamento, que manda nós amarmos e orarmos pelos nossos inimigos, mandou no Antigo Testamento que o povo de Israel entrasse em um determinado lugar e matasse todo mundo, né? E aí eu volto a repetir. A ação de Deus ela é baseada por seus decretos e pela sua vontade e, em segundo lugar, por conta da situação do momento. Naquele momento, o povo de Israel deveria executar a ordem de Deus. Eles deveriam entrar, eles deveriam matar e eles deveriam possuir a terra que Deus tinha mandado eles possuir. Então, a ordem de Deus era: entre, acabe com esse povo, tá? E nós temos que levar em consideração também o quanto que aquele povo já tinha pecado contra o Senhor. Então, a paciência do Senhor já tinha se esgotado contra aquele povo. Então, por isso, Deus mandou que eles entrassem e acabassem com tudo. E, em segundo lugar, porque Deus tinha um plano para o seu povo e que seria executado dentro daquela terra.
Então, Deus agiu dessa maneira no Antigo Testamento, mas Deus não age mais dessa maneira no Novo Testamento. Isso significa que Deus mudou? Não. Significa que os decretos de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento são decretos diferentes, tá? São vontades, é a mesma vontade, só que executada de maneiras diferentes. Então nós precisamos compreender que o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo Testamento, que se revela de formas diferentes e que age a partir dos seus decretos de forma diferente. E eu termino esse vídeo dizendo, repetindo o versículo que eu citei agora há pouco, né? As coisas que são reveladas pertencem a nós, mas as coisas que estão encobertas pertencem a Deus. Que nós possamos entender e compreender que aquilo que nos foi revelado é aquilo que nós precisamos entender, é aquilo que nós precisamos conhecer e apenas isso, nada mais. Então, eu espero que eu tenha esclarecido, né, esse assunto. O meu objetivo não é fechar esse assunto, mas fazer com que nós possamos ter uma discussão acalorada, mas de forma respeitosa e para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, você já sabe o que é que você tem que fazer, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe o seu comentário aí embaixo. O que é que você achou desse vídeo? Você concorda com o que foi falado? Você não concorda? Você acha que eu falei alguma besteira? Né? Então, deixe o seu comentário aí, sempre de forma amorosa, né? E com o objetivo de que nós possamos crescer juntos para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus em Cristo nos abençoe.